iniciando o nosso esquenta para o nosso grande evento, o Intensivão UF, que vai acontecer nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. Nesse esquenta, a gente vai falar um pouquinho sobre as respostas segunda fase para cada matéria da UF e também sobre a redação. E hoje, agora, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre a prova de História na segunda fase. Mas antes, como é o primeiro vídeo, eu quero mostrar algumas coisas técnicas para vocês da UFO mesmo, da segunda fase, enfim, para a gente entender realmente tudo que vai acontecer aqui e tudo que vai acontecer com vocês no dia da prova, no dia do resultado. Esse site aqui, vocês já estão acostumados, né, com o JIRPS. Esse aqui é o principal site, vocês sempre vão ter que voltar nesse site aqui para tudo na vida de vocês em relação ao mundo do vestibular. Então, sempre que sai manual, editais, resultados, nota de corte, gabaritos, tudo é aqui. Então, precisa ficar atento sempre a esse portal. Depois que vocês à medida que vocês vão fazendo as provas, passando por etapas, por exemplo, antes eram 2 finais de semana com prazo, então tinha mais coisas para serem inseridas aqui. Como agora vai ser só um final de semana, fica mais fácil, mas é o mesmo esquema. Aqui, ó, como vocês podem ver do lado, são todos os documentos, então todos os gabaritos oficiais de todas as matérias, gabaritos preliminares, as provas e todos os editais e retificações de editais ficam nessa aba da direita. E aqui na aba da esquerda são guias, são acessos mais rápidos que vocês podem ter às vezes para os mesmos documentos ou para coisas que são mais procuradas. Por exemplo, o edital, a relação candidato-vaga, por exemplo. Esse aqui é o de 2018, que foi quando eu fiz a prova e passei, então é por isso que eu tô mostrando esse para vocês, porque aqui eu tenho tudo completo, o que eu quero mostrar para vocês. Então, depois que vocês fizerem a prova e sair o resultado, vocês vão ter aqui, ó, acessar nota, o boletim de desempenho, tanto da primeira fase quanto da segunda fase. Nesse caso aqui, já vai estar as duas, né, porque eu fui para a segunda fase. Mas, quando sair o resultado, primeiro vai sair o boletim só da primeira fase para vocês, que é o primeiro dia. Depois que vocês fizerem a segunda fase, que vai sair o da segunda fase, tá bom? Mas é no mesmo local. Vocês clicam aqui em acessar, vocês vão ter que colocar aqui esses dados de vocês. E aqui eu já salvei para deixar mais fácil o meu boletim de desempenho. Então, aqui com o meu nome, né? E aqui as minhas notas. Então, vocês já têm acesso. Quem me acompanha no Instagram já tem acesso a isso aqui. Eu, no meu ano que eu passei, a nota de corte foi 92. Eu fiz 92 para medicina, ampla concorrência. E aqui tem o boletim do meu segundo dia. Então, aqui você consegue ver quanto você acertou em cada questão. Então, aqui na questão de biologia acertei 20, cada questão vale 20. Aqui acertei 12, 16. Então, dá a nota de cada uma das questões que vocês fizeram, vai sair aqui. E aqui a questão de desvio padrão, quanto que é a média. Então, a média das pessoas, eu tirei 74 em biologia, a média foi 67. A média para medicina, ampla concorrência. Então, a média considera o curso e a sua modalidade. Aqui eu tirei 62, a média foi 58, enfim. Vocês vão ter todos esses resultados aqui e no final você vai ter a sua nota bruta, porque faz todo esse cálculo aqui para descobrir a nota, esse cálculo que está nessa coluna aqui. E depois vai ser esse cálculo aqui dessa forma super esquisita para calcular a nota final de vocês. Então, a nota final mesmo, ela não é simplesmente somar as notas de cada matéria e fazer uma média. Tem todo um cálculo por trás. E aí, sai esse resultado final aqui. Esse 573, foi o que eu tirei na segunda fase. O meu resultado final, ele considera tanto a primeira fase quanto a segunda fase. Aqui, ó, a minha nota da primeira fase foi 477. Então, eles consideram 30% da primeira fase e 70% da segunda fase. E aí, passei em 22º de 30 vagas para medicina ampla concorrência. Isso aqui eu gosto sempre de mostrar porque, como eu disse no começo, eu fiz 92 e essa foi a nota de corte. Algumas pessoas ficam com medo. Eu considero a nota da primeira fase. Então, eu tenho que ficar acima, eu não posso ficar perto do corte, não tem. Isso é mito, tá, gente? Claro que influencia, se você tirar mais, tudo mais. Só que não é algo determinante na sua prova. Como vocês podem ver, eu tinha tirado a nota de corte. Então, e deu tudo certo. Então, vocês vão receber
isso aqui. E aí, outra coisa também, antes de sair o gabarito oficial, eles vão liberar para vocês a resposta de vocês, as folhas de resposta. Então aqui, ó, divulgação, folha de resposta, segunda fase. Vocês vão clicar novamente, vai pedir os seus dados. E aí, eu já abri aqui também, vai aparecer assim para vocês, ó. Aqui as disciplinas e aqui as questões. E aí, você clica, vamos supor, questão 1 de história, e vai abrir a imagem dessa questão 1 de história aqui para vocês. Eu já salvei todas as minhas imagens, porque eu queria ir mais rápido. Minha internet não está muito boa. Mas vai abrir a imagem para vocês da resposta, que eu já deixei salva. Essa aqui é a minha resposta 1 de história, por exemplo. E aí, só sai isso aqui. É só a imagem. A nota mesmo, vocês vão acompanhar por essa nota aqui do boletinho. Por que eu tô mostrando isso? Porque vocês vão perceber que a maioria das perguntas, elas têm A e B. Igual aqui, ó, tem A e B na questão 1 de história. A maioria das perguntas tem A e B de todas as provas. Com exceção de biologia, costuma ter A, B e C, mas eu vou mostrar amanhã o nosso vídeo é sobre biologia. Vocês vão ver que, gente, é muito direta as respostas. Você escreve de forma direta, a pergunta é direta, não tem embromação, então responder 3 perguntas é super tranquilo em biologia. Só que você não sabe quanto você tirou em cada uma. Eu não sei quanto que eu tirei na A e quanto que eu tirei na B, eu só sei o total. Então, dificulta um pouquinho, mas dá pra gente ter uma noção. Vou mostrar pra vocês, com base no gabarito e com base na sua resposta, dá pra ter uma certa noção de onde você realmente tirou e perdeu nota. Então, vamos lá. Eu vou sempre analisar aqui com vocês, nesses 10 dias que a gente vai estar junto aqui, eu vou sempre analisar com vocês a minha melhor nota e a minha pior nota para cada matéria. Hoje nós vamos começar com história, então a minha melhor nota em história foi a questão 1 e a minha pior nota foi a questão 3. Eu vou ler com vocês as questões, ler a minha resposta, ler o gabarito, mostrar o que a UFO gosta, espera, como vocês podem estruturar a resposta de vocês. E eu vou mostrar a minha pior resposta para mostrar o que faltou, por que eu perdi nota. Só uma coisa que eu quero que vocês reparem é que eu não zerei nenhuma questão. Nenhuma questão eu zerei na prova. Ah, você tá falando isso pra se achar? Não, muito pelo contrário, gente. Por que eu estou falando isso? Podem olhar aqui em história mesmo. A questão valia 20, eu tirei 5. Tenho aqui em filosofia, valia 20, eu tirei 3. Porque a gente vai chegar na questão de filosofia, na matéria de filosofia, e eu vou mostrar essa resposta para vocês. Gente, eu respondi, acho que 2 linhas. É melhor você responder alguma coisa, porque tem grande chance deles considerarem pelo menos 3 pontos. Então, é melhor você tirar 3 pontos do que você tirar 0. Muitas pessoas me perguntam, o que você fez na segunda fase? Responder todas as perguntas. Eu não deixei nenhuma pergunta em branco. E é por isso que é importante simulados. Porque no simulado você precisa, inclusive, treinar, responder, escrever rápido. Ah, né, mas foi diferente. Agora eu tenho mais questões. Gente, a gente vai falar isso. Eu vou falar com vocês, já dando um spoiler aqui. Lá no nosso intensivão do dia 31 e do dia 1º, eu vou falar pra vocês de estratégia de prova. O tempo de prova não mudou. Eu já fiz um post lá no Instagram. Quem me acompanha, se você não acompanha, é novo aqui, vai lá ver esse post. Não mudou o tempo de prova. Então, o mesmo tempo que eu tive para responder cada pergunta aqui é o tempo que vocês também vão ter no dia da prova de vocês. Então, esse é o principal segredo, essa é a principal regra. Responder todas as perguntas, não deixar nenhuma em branco, porque ainda que você erre, eles têm grande chance deles considerarem. E aí é melhor você tirar 3 em 20 do que você tirar 0, tudo bem? Ah, todo mundo que passou respondeu todas? Não. Mas, por que eu falo isso? Porque eu não tive uma média muito alta. Por exemplo, em química, eu fiquei abaixo da média, como vocês podem ver. Então, eu tentei valorizar as minhas humanas. E humanas não tem peso na segunda fase para medicina. Então, eu valorizei as minhas humanas, de todas as perguntas. Tudo isso para compensar a minha deficiência que eu tinha em exatas, por exemplo. Então, isso são recursos. Tudo isso são formas de você garantir mais pontos, entendeu? Então, vamos lá para a leitura da questão 1 de história da minha prova de 2018. Deu essa imagem, é super comum, tanto na primeira quanto na segunda fase. A UFO sempre traz ou uma imagem ou um texto. Ela sempre vai trazer isso. Aqui ela trouxe essa imagem de um senhor
pregando alguma coisa lá em uma porta. E o enunciado. Essa gravura remete a um episódio histórico ocorrido há cerca de 5 séculos na cidade de Winterberg, então Saxônia. Considerando essas informações, faço o que se pede. E aí lá vem, olha a primeira pergunta. A. Relate o episódio histórico relacionado, apontando seu protagonista e mencionando o principal teor de suas reivindicações manifestadas à época. Então, só com base nessa imagem e com base em 2 informações que foram as que eu saquei aqui no enunciado. 5 séculos atrás e a cidade onde isso aconteceu. Eu sei que isso aqui é a Alemanha. E aí, 5 séculos atrás, a gente faz o cálculo. E a gente percebe que então é em 1500. E aí você começa a pensar o que estava acontecendo em 1500 lá na Alemanha. Gente, é extremamente importante vocês pensarem em contextos. O que vai ajudar muito vocês na segunda fase de história é o contexto. E eu vou mostrar isso para vocês. A primeiro ponto é isso, para vocês entenderem a pergunta, entenderem de qual período ele está falando e na resposta de vocês também. Muita gente fica pensando, tem 2 frentes, 2 correntes, assim, 2 mitos em história. Primeiro, nossa, eu tenho que decorar todas as datas. E segundo, não precisa, não precisa decorar nada. Os dois são mitos, são mentiras. Você não precisa decorar todas as datas e você também não tem que não decorar nenhuma. O que você tem que fazer é entender os contextos. O que aconteceu de importante em cada década? Quais são os períodos marcados? A gente tem datas marcadas assim na história. Por exemplo, isso aqui. Isso aqui retoma, essa é a Reforma Protestante, isso aqui é Lutero. Então, é importante você ter em mente datas marcadas, datas importantes, não tem que decorar todas as datas, não, é questão de contexto. O que estava acontecendo por volta de 1500? O meu raciocínio foi, 1500, o Brasil foi descoberto. Qual que era o contexto da Europa em 1500? Eu estava em grandes navegações. O que veio antes das grandes navegações? Tentem fazer essas linhas de raciocínio, e aí fica mais fácil, você não tem que necessariamente decorar a data certinho da Reforma Protestante. Nessa prova de 2018, teve uma questão de história que precisava saber a data certinha. É alguma coisa também da Alemanha e da Itália. Esqueci o nome agora. Mas foi uma questão e isso é muito raro de acontecer. Você ter que saber a data certa. E normalmente, pelo contexto, você já consegue matar a charada. Então, aprendam o contexto histórico, o que está acontecendo naquela década. Tenta sempre pensar o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na Europa e o que está acontecendo nos Estados Unidos. É isso que vocês precisam saber de datas, de períodos históricos, tudo bem? Essas 2 informações aqui, que era na Alemanha e que era há 5 séculos atrás, e essa imagem, nitidamente, a gente sabe que isso aqui é uma figura medieval e isso aqui remete a gente a pessoas de igreja. Então, a Alemanha, 5 séculos atrás, uma pessoa de igreja pregando alguma coisa numa porta, as 95 teses de Lutero. E outra coisa aqui, na pergunta, ele pedia 3 coisas. Vocês vão ver que eu respondi 2 coisas só e é por isso que eu perdi nota. É importante, todas as perguntas de segunda fase da UFO, ela trazem mais de alguma coisa, ela espera mais de alguma coisa de vocês. Ou a A vai trazer isso, ou a B, ou as 2. Pelo menos uma pergunta vai trazer mais de uma coisa para vocês responderem na mesma pergunta. Então, aqui eu tinha que responder 3 coisas. Primeiro, eu tinha que relatar o episódio, ou seja, o que está acontecendo nessa imagem. E não é simplesmente um homem pregando um papel numa porta, não. Entendeu? É explicar o contexto, lembrem, o contexto dessa imagem, falar quem que era o protagonista e falar qual que era o teor das reivindicações. Então, eu tinha que responder 3 coisas. E aí, vamos lá para a minha resposta. O episódio relacionado na figura é o protesto realizado pelo padre Lutero. Aqui, gente, na hora eu esqueci como é que escrevia. Eu não sabia se era Martim, se era Martinho. Então, o que eu fiz? Escrevi Lutero, porque Lutero eu tinha certeza que era. Na hora da prova, gente, é claro que a gente fica com muitos brancos. Então, tentem sempre responder aquilo que vocês têm certeza. Escrevam que vocês têm certeza. Tudo bem?
Então aqui eu respondi que era o Lutero, qual pregou na porta da Igreja Católica de Wittenberg as 95 teses. Nayane, como você sabia que era na porta da Igreja de Wittenberg? Uai, gente, aqui no enunciado ele já fala para você que era na cidade de Wittenberg. Então a igreja só poderia ser de onde? Dessa cidade. E eu sei que é a Igreja Católica porque eu já sei que isso aqui é a Reforma Protestante. E aí, a segunda parte. Qual que é o principal teor de suas reivindicações? O principal teor das reivindicações eram sobre os dogmas defendidos pela Igreja que ele discordava. Assim, ele propõe. E aí, também já entra na terceira parte, que é o teor das reivindicações, né? Eu disse que ele queria protestar. E aí eu falo, o que ele quer protestar? Mudanças no culto, para o culto deixar de ser em latim, passar a ser a língua local, a tradução da Bíblia, o fim do celibato. E essas medidas, em sua grande parte, não foram atendidas. Lutero, no início, não desejava romper com a Igreja Católica, mas sim estimular que mudanças ocorressem. Contudo, devido à negação da Igreja referente ao assunto, ele provoca uma ruptura com o modelo da Igreja. Mas para que você escreveu isso aqui? Nem estava perguntando isso. Porque na pergunta ele fala para eu apontar e falar do protagonista e falar o teor das reivindicações. Então aqui, a primeira coisa. Em todas as respostas de vocês, todas, e isso para todas as matérias, vocês vão começar respondendo repetindo o enunciado. Qual que era a pergunta? Relate o episódio apontando seu protagonista e mencionando o principal teor das reivindicações. O episódio relacionado na figura. Eu repito. O que é esse episódio? O episódio relacionado na figura. Quem que fez? Ele fala. Logo em seguida, ele fala. Aponte o seu protagonista. Quem que fez? Martinho Lutero. Lutero foi o protagonista. O que ele estava fazendo? Porque lá fala para relatar o acontecido. Ele estava pregando na porta as 95 teses. Então, vocês precisam detalhar o que muitas pessoas fazem. Só citam. Gente, humanas, e agora que focando, vou falar, cada matéria eu vou falar das especificidades. História, vocês precisam detalhar. Vocês nunca, jamais vão apenas citar. Ainda que o enunciado traga, cite, vocês vão detalhar. Então, lá pedia para você relatar esse fato. Então, aqui eu tava contando, eu contei o que aconteceu. Ele tava pregando as 95 teses porque ele estava fazendo reivindicações contra os dogmas. Ele estava lutando contra os dogmas da igreja. Então, eu contei o que aconteceu. E aí, eu coloco quais eram essas reivindicações. E além de citar, igual que eu poderia ter falado, propõe mudança significativa, como no culto deixar de ser em latim. E passou a ser o quê? Passou a ser na língua local. Eu cito quais são as mudanças. Eu não falo simplesmente que eles estavam lutando contra a Igreja Católica. Eu cito. E aqui, porque ele pede o teor das suas reivindicações. O teor da reivindicação é qual? Lutar contra dogmas da Igreja Católica. Eu poderia terminar a minha resposta ali, mas eu detalhei o que ele pediu. Isso é uma forma de exemplificar. Então, sempre tragam detalhes. Falem tudo o que vocês sabem a respeito daquele tema, daquela pergunta. Não é encher linguiça, gente. É falar tudo que você sabe daquele tema, daquele assunto. Então, aqui eu falei tudo que eu sabia de Lutero, tudo que eu sabia das 95 teses. Eu falei tudo que eu lembrava que ele tinha discordado. E aqui no final eu dou uma contextualizada também. Porque ele pedia para eu falar um pouco do protagonista. E aí vamos analisar qual que foi o gabarito da UFO. A imagem refere à fixação das 95 teses de Lutero. Então isso aqui eu marquei. Na porta da cidade de Catedral, no dia 31 de outubro. Gente, essa informação, se você não colocar, tudo bem. Você não tinha que lembrar a data exata. Lutero foi um monge agostiniano e professor da teologia germânica que se tornou uma das figuras centrais da Reforma Protestante. Aí isso aqui foi o que eu não coloquei. Eu não coloquei na minha resposta essa especificidade sobre o Lutero. E aqui é onde eu acredito que eu tenha perdido nota. Um dos lugares que eu tenho perdido nota. Porque a pergunta era, apontando seu protagonista. Tá vendo a diferença? A UFO pediu para apontar. Eu fui lá e falei que quem tinha feito isso. Porque apontar é falar quem fez.
E eu falei que foi o Lutero. Mas a UFO não queria só que eu apontasse. A UFO queria que eu falasse do Lutero, entendeu? Então, nunca façam simplesmente coisas diretas nas suas respostas de história. Detalhe, quem foi Lutero? Aqui, eu tentei fazer esse detalhamento porque eu falei quem tinha sido Lutero, mas não era isso que a UFO esperava. Não tem como saber, né, gente? Eu sei que é um pouco... Por isso que eu falei que vocês têm que responder tudo que vocês sabem. Porque aí não tem erro. Vocês... Ah, não, mas eu vou estar embromando. Não, vocês estão vendo que a UFO, em história, ela gosta dessa embromação. A UFO não perguntou quem foi Lutero, mas na resposta oficial tem quem foi Lutero. Então, vocês precisam... Todos os elementos que ela pedir têm que ser detalhados. Aqui ela pedia 3 elementos. Ela pediu o episódio, você tinha que relatar que era as 95 teses na cidade tal, na porta da igreja católica. Aqui ela pediu o protagonista. Tinha que detalhar quem era esse protagonista. E aqui ela pediu o teor das reivindicações. Vamos ver o que a UFO coloca desse teor. O principal teor, veja que a própria UFO repete o enunciado. O principal teor de suas reivindicações era o de criticar certas práticas da Igreja Católica. Teoricamente, isso responde à pergunta, mas veja que a UFO vai além. Em especial as indulgências, uma vez que Lutero rejeitava a ideia de que o perdão dos pecados poderia ser obtido mediante alguma forma de pagamento em dinheiro por parte do fiel. Perceba que, além de falar qual era o teor, ela cita uma das reivindicações e explica essa reivindicação. Eu apenas citei as reivindicações nas minhas respostas. Então, isso aqui também pode ter me tirado do ponto. Eu só falo deixar que o culto seja em latim, por exemplo. Por que para completar essa resposta, eu poderia ter falado por que Lutero queria que deixasse de ser em latim. Percebem que ela cita e explica tudo que ela cita? Lutero discordava da autoridade da igreja em perdoar os pecados, pois, na sua avaliação, o arrependimento era mais importante do que a confissão sacramental. Então, a UFO cita e explica. E perceba que na minha resposta, eu não falo da questão das indulgências. Eu falo do culto, eu falo do celibato e eu falo da tradução da Bíblia. E mesmo assim, eu consegui ponto nessa questão. Porque eu tirei 17,5. E a segunda pergunta, ela valia... E aqui na resposta vem quanto que vale cada questão. A segunda questão valia 12. Então, com certeza, eu consegui notas aqui na primeira questão. Então... percebam que vocês têm que falar o que vocês sabem. História é isso. Falem o que vocês sabem, tudo que sabem daquele assunto, daquela matéria, sem fugir. Eu não vou ficar aqui falando do Brasil, grandes navegações, não. Tô falando de Lutero. Tudo que eu sei sobre as 95 teses. E perceba que apesar da UFO pedir para mencionar o protagonista, ela cita e explica. Por isso, vocês sempre vão detalhar as respostas de vocês. E aí... A pergunta B, olha aqui. Cite 3 consequências desencadeadas a partir desse advento representado pela história. Cite. E eu não simplesmente citei. Eu citei e expliquei cada elemento. Eu falei que uma das consequências foi, a partir desse advento histórico, repetir aqui, repitam o enunciado. Uma consequência desencadeada a partir desse advento histórico. Vocês sempre vão repetir. Por quê? Porque quando você repete o enunciado, você já vai direto ao ponto na sua resposta. Você não dá voltas. Você precisa explicar, mas a primeira coisa que você tem que fazer é responder. O seu corretor ele vai procurar isso, a resposta. E aí, o que você escreve a mais é o complemento da sua resposta. Então, você vai primeiro responder. E para você primeiro responder, você vai copiar o enunciado. Uma consequência desencadeada a partir desse advento foi o surgimento. E aí aqui eu falo as consequências. O surgimento de novas correntes religiosas. E aqui eu explico quais são essas correntes. O calvinismo, de João Calvino, o protestantismo de Lutero e o anglicanismo de Henrique VIII. Essas novas ideologias apresentavam rupturas e continuidades com os dogmas defendidos pela Igreja Católica. Essa frase aqui eu aprendi com meu professor. Nenhum fato histórico, ele representa uma ruptura 100%. Sempre tem coisas que se rompem e que continuam. Então,
muitos dogmas de Lutero são concordantes com o que era a Igreja Católica. Muitas coisas do calvinismo não foram ruptura 100%. E sempre todos os fatos e acontecimentos históricos são assim. Então são frases chaves para vocês colocarem nas respostas de vocês. Então aqui eu explico qual foi uma das consequências. Eu cito a consequência e explico. E aí lá no gabarito oficial também tem isso, ó. O processo da reforma protestante nas suas variadas vertentes, tais como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Então, está de acordo com o gabarito. Aqui no gabarito, ele vai citar várias consequências. Você tinha que escolher 3. Se você tivesse 3 dessas consequências, estava certa a sua resposta. Outro efeito após esse processo foi o enfraquecimento da Igreja Católica, a qual, em contexto de feudalismo da Idade Média, era detentora de muito poder, com influência desde a política, a influenciar nas escolhas dos reis, ao monopolizar o ensino. Assim, a reforma protestante, iniciada por Lutero, com a reforma, vários questionamentos sobre esse poder passaram a ser feitos. Então, eu cito e explico essa mudança. Não citei, o enunciado estava cite. Eu citei e expliquei essas mudanças. Como que você conseguiu responder a tudo isso nesse tempo? Treino. Vocês precisam treinar e escrever rápido. Isso é simples, é a única coisa, treino. E aí, aqui na resposta também tem essa questão. Perda da influência política e religiosa por parte da Igreja Católica. E aí, o meu terceiro ponto, outra consequência deste evento foi a Contra-Reforma. E aí, aqui eu explico a Contra-Reforma. Um conjunto de medidas realizadas pela Igreja Católica na tentativa de impedir o avanço da reforma. Assim, a Inquisição foi reestabelecida, de modo a julgar pessoas consideradas hereges. As missões jesuíticas foram firmadas, com o objetivo de expandir a fé católica para além das fronteiras europeias. Além disso, passou-se a exigir o seminário como um curso preparatório para os padres. Essas e outras ações foram reações da Igreja Católica ao movimento. Então, além de citar a Contra-Reforma, eu cito medidas da Contra-Reforma e o porquê dessas medidas, o que elas tentavam. O máximo de detalhamento que vocês conseguirem é melhor em história. Em história, tudo bem? Cada dia é uma matéria, a gente vai pensar em cada matéria. E aí também está aqui, ó, advento da Contra-Reforma como reação. E veja que a própria UFA explica essa Contra-Reforma. Criação de novas ordens religiosas, eu falei isso sobre a expansão, a ação dos jesuítas. Maior atenção à formação e regulação da prática do clero, e eu cito isso, que é a questão do seminário. O que eu não citei diretamente? As mudanças promovidas pelo Concílio de Trento, a atuação do Tribunal do Santo Ofício, o Index. Mas eu citei que teve a Inquisição, e isso aqui são coisas inerentes à Inquisição, mas eu não citei especificamente isso. Então, pode ser que eu tenha perdido algum ponto por não ter mencionado isso aqui? Pode ser. Ou talvez eu tirei 12 nessa questão e 5,5 nessa. É uma possibilidade também. Se tirei 5,5 porque eu não expliquei quem que foi o Agostinho, e porque eu não foquei nas indulgências, mas foquei em outros pontos. E vejo que mesmo não dando foco total, eu tirei mais da metade dessa questão. Porque, de certo mesmo, minha resposta na A tinha 2 coisas, que era o evento, eu acertei o evento, era a fixação das 95 teses, e acertei o protagonista, que é Lutero. Mas eu não expliquei quem era o Lutero dessa forma que a UFA esperava, e eu não foquei nas indulgências, e mesmo assim eu tirei mais da metade da nota. Por quê? Porque eu falei coisas certas. O que eu falei aqui estava certo, mas isso é muito importante. Se vocês escrevem a mais coisas que não foram pedidas e erram, vocês perdem nota. Mas se você escreve a mais coisas que a UF não pediu, pode ser que você ganhe nota. Pode ser, não é uma certeza. Mas pode ser que a UF considere. E tem grandes chances da UF considerar. E é por isso que eu sou grande fã. Prefiro 1000 vezes prova aberta. Porque você não zera, assim, você zera se você errar. Mas a prova fechada é 50%. Ou você vai errar, ou você vai acertar. Na prova aberta, não. Mesmo que você erre o resultado final, eu vou mostrar isso amanhã pra vocês em biologia. Mesmo que vocês errem o resultado final, se o seu processo está certo, eles consideram. Então, por isso que é importante escrever. Nada do que eu escrevi aqui estava errado. Tudo isso aqui foram reivindicações que Lutero fez. Então, eles consideraram, apesar de não ter sido o foco do gabarito oficial. Essa foi a minha resposta de maior pontuação em história. E agora eu vou para a resposta de menor pontuação, que foi a resposta da questão 3. Antes disso, eu quero mostrar para você, ressaltar aqui também outro detalhe. Além de repetir o enunciado, muito importante para todas as matérias,
Muito importante isso. Percebam que a minha resposta é uma redação. A minha resposta tem conjunções, ela liga, ela tem coesão e coerência. Não é formato de tópicos, vocês não vão responder história em formato de tópicos. Nenhuma humanas. A única prova que aceita tópicos é biologia e exatas. Só. Todas as humanas e português e linguagens vocês vão responder em forma de redação. Por isso que é importante colocar esse começo, repetir o enunciado, porque isso direciona a sua resposta, deixa coesa e coerente. Percebe que eu coloco assim, essas medidas eu retomo, contudo, faço parágrafos. Se eu vou falar 3 coisas diferentes, façam parágrafos. Tem gente que escreve uma resposta contínua. Não façam isso. E principalmente em história, filosofia e sociologia, não escrevam uma resposta contínua. Faça parágrafos. Se você tem que citar 3 coisas e você não vai só citar, você vai citar e explicar, cite cada um em um parágrafo diferente. Aqui, eu não fiz parágrafo porque a resposta era mais curta, mas olha o tamanho dessa segunda resposta. Então, a resposta de história, de humanas de vocês como um todo, mas focando aqui na história, vai ser como uma dissertação. Outro efeito, eu não cito, uma consequência. Enfraquecimento da nossa. Contra-reforma. Não, eu cito, ó. Outro efeito sucedido após esse processo. Por fim, outra consequência desse advento. Tentei não repetir. Veja o que eu falo. Aqui eu repito advento lá. Por quê? Porque tá distante. Aqui eu, em vez de falar advento de novo, eu falei processo. Então, vocês vão fazer uma dissertação. É importante elaborar. Vocês precisam explicar a resposta para o corretor. E uma dica de ouro, isso também para todas as perguntas. Dica de ouro, gente. Não respondam para o corretor. Vocês vão responder para uma pessoa que não sabe, uma pessoa que não sabe nada. Então, vocês vão explicar a resposta para elas. E aí, precisa ter início, meio e fim, com causas e consequências, coesão e coerência. Por isso, é importante elaborar uma resposta como se fosse uma redação. Então, vamos para a pergunta 3, que foi a minha pior nota em história. Eu tirei 5 de 20. Gente, essa questão aqui, eu não fazia ideia do que estava falando. A primeira coisa que eu sempre faço quando eu pego uma questão que tem texto, na verdade, até essa aqui, a primeira coisa que eu faço é sempre olhar a referência. Aqui, a UFO usou uma referência de uma imagem, então não ajudava muito. Mas aqui, essa referência é essencial. Perceba que a UFO coloca aqui, ó, eu já até tinha destacado, Manaus, o local, mas aqui também já vai falar a data. Referências de história são essenciais porque elas trazem as datas. Muitas vezes a data não vai estar aqui. Não tá aqui no texto, não tá aqui no enunciado, mas a data te ajuda pelo contexto. O que estava acontecendo no Brasil em 1924? Aí você tem que abrir a gavetinha do que está acontecendo no Brasil em 1924, o que está acontecendo no mundo em 1924. Como essa pergunta aqui é do Brasil, seu principal foco é Brasil, mas entender o contexto mundial também às vezes influencia, porque a gente sabe que o que está acontecendo na Europa influenciava totalmente o Brasil, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, extremamente importante, olhem sempre a referência. A primeira coisa, porque antes de ler, eu já vou ler o meu texto pensando, isso aqui está falando desse contexto, deixa eu tentar então pegar dicas desse contexto. E antes de ler o texto, eu leio o enunciado sempre. Nossa, mas é um texto tão petitinho. Sempre. E isso até para exatas. Eu leio o enunciado primeiro. A revolução desencadeada a partir da caserna em Manaus acompanhou outros movimentos de mesma natureza em São Paulo e no Rio de Janeiro, que contribuíram para o fim da política vigente da Primeira República. Olha o tanto de informação. Eu sei que é 1924 e eu sei que é alguma coisa de revolução que estava acontecendo lá em Manaus, mas também aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, e isso acabou com a Primeira República. O que eu penso? Na hora, o que eu pensei quando eu li isso aqui? Pô, a Revolução de 30 que aconteceu lá em São Paulo, em que eles queriam uma Constituição. Pensei, quem estava governando nessa época? Quem estava entrando no governo? Vargas, tá começando Vargas aqui. Então, gente, claro que eu não lembro mais nenhum detalhe, assim, de história, mas pegando algumas coisas, tá? Ecoou em todos os corações proletariados de maneira vibrante o nosso protesto de adesão ao movimento libertário vitorioso. O operariado amazonense,
amazonense identificou-se com a revolução, abraçou a ideia e nem podia deixar de ser assim. Se existe nas circunstâncias deste país colosso uma nesga onde o operário sofre as revés da indiferença dos poderes, certamente essas circunscrições é o Amazonas. O operário agremiado era considerado indesejável. Gente, eu li esse texto, eu falei, o que que tá falando? Esse texto escrito em português de Portugal. Que é isso? Protesto, movimento libertário vitorioso no Amazonas. O que tá acontecendo? E aí, mas eu ter lido o enunciado antes me ajudou. Mas, gente, eu não fazia ideia do que era isso aqui. E aí a pergunta, cite o fato ocorrido na capital amazonense e aponte duas dentre suas características. Que fato? Eu não sei, não sabia. Até agora eu nem sei. Eu só sei que eu sei o gabarito. Mas, gente, eu não fazia ideia de que fato era esse. Quem que estuda movimento operário no Amazonas? Mas vamos lá para a minha resposta. O que eu fiz? Eu peguei tudo que eu sabia de 1924 que tinha relação com o operariado, que tinha relação com movimento libertário, com questões políticas da Primeira República. Então, também não é pegar tudo de 1924 e tacar aqui, não. É pegar tudo de 1924 que tem a ver com a questão. O que está acontecendo em 1924 que tem relação com o operariado, que tem relação com lutas em São Paulo e Rio de Janeiro e que tem relação com a política da Primeira República. Qual que era a política da Primeira República? Faça um processo inverso quando vocês não souberem da resposta. Qual que é a política da Primeira República? 1924, final da Primeira República. Quais são os protestos? O que estava acontecendo? Qual que era o contexto? Contexto. Lembre, não é a data em específico, não é 1924, é o contexto que está acontecendo nessa década e que tem relação com tudo isso. Eu fui lá e taquei tudo que eu sabia. Em 1924, o operário, repeti aqui, o operário amazonense reuniu-se de forma a lutar por seus direitos. Que coisa mais vaga, generalista. Além de lutar para que o governo deixasse de ser comandado, determinado pelos coronéis. Eu lembrava que em 1924, Primeira República, era coronéis que comandavam. Em um cenário de clientelismo e patronato, palavras-chave que caracterizam essa década, em que a política era dirigida pelos interesses dos representantes locais e embasado em um sistema de trocas de favores conhecido como política dos governadores. E aí eu sempre tragam conceitos que a gente aprende, conceitos da época. Eu sempre falo isso. Se você está falando, por exemplo, de iluminismo, a palavra humanismo, racionalismo, tem que aparecer na sua resposta, tem que aparecer. Então, palavras-chave, conceitos daquela época, daquele período, desse momento histórico, tem que aparecer na resposta de história de vocês. Assim, o movimento ocorrido na capital amazonense tem caráter essencialmente popular, com adesão sobretudo dos trabalhadores. Ele falou no enunciado que tinham trabalhadores, entendeu? Então, mas eu tentei ver aqui, atacar, então se tem trabalhador, pode ser popular, se é luta contra o governo. Além disso, lutou por mudanças políticas com respaldo em apelações populares, uma forma de alcançar melhores condições de vida. Luta do trabalhador, o trabalhador quer melhor condição de vida. Gente, essa resposta aqui não tem quase nada certo. Inclusive, tirei 5 justamente por isso. Então, vamos lá para a resposta. O que ele esperava de mim? Olha o tamanho dessa resposta aqui. Deflagrada em 23 de julho de 94, a rebelião dos militares de Manaus. Gente, quem que já estudou isso aqui na vida? Eu nunca estudei isso. Eu lá sabia de revolução de militar de Manaus, minha gente. Ufo. Conhecido como Comuna de Manaus. Situada dentro de um quarteirão mais amplo chamado de tenentismo, mas era aqui que estava a chave. Eu não lembrava do movimento tenentista. Se vocês lembrassem do que em 1924, o que ajudou, que contribuiu para o fim da República, da Primeira República, foi o movimento tenentista. Se eu tivesse lembrado disso, eu ia falar tudo que eu soubesse de tenentismo, ainda que eu não lembrasse que lá em Manaus tinha tido esse movimento. Mas se eu lembrasse do tenentismo, eu ia citar tudo de tenentismo. Mas, gente, perceba, olha como a UFO foi sacana com essa pergunta aqui. É importante saltar o elemento diferencial da comuna em relação às outras, que a queda do preço da borracha. E aqui é outra coisa também, minha gente. 1924, Manaus. Esse período envolveu a queda da borracha. A crise da borracha aconteceu. Então, percebam que, às vezes, pelo contexto, se vocês tivessem falado sobre o movimento tenentista, se eu tivesse falado
sobre crise da borracha já tinha ganhado mais pontos. Nem mesmo que eu não soubesse necessariamente sobre o movimento de Manaus. Mas eu ia falar coisas do contexto, lembram? Datas marcadas, eventos marcantes na nossa história. Que causou desemprego e miséria na vida amazonense. Não bastasse a crise da borracha, o governo de César Rego... Gente, quem que é esse homem? O governo de César do Rego Monteiro, além de disponibilizar empréstimos a juros altos, também aumentou consideravelmente o imposto. Quem que sabe disso, minha gente? Diante desses fatos, tenentes militares da baixa patente isolaram Manaus do resto do Brasil por mais de um mês, pois tomaram as estações de telégrafos e telefônicas, além de apropriar o vapor Bahia, que estava ancorado em Manaus. Gente, eu não fazia ideia disso aqui. Isso aqui não. Mas eu poderia ter lembrado de tenentismo e da crise da borracha. E a crise da borracha, todos nós sabemos que a crise da borracha gerou miséria no norte e nordeste. Principalmente no norte. Os revoltosos aprenderam também propriedades de empresas e fundos bancários integrantes de oligarquia. Isso aqui é característica do movimento tenentista, não é específico de Manaus. Dentre as características dos movimentos, podemos citar a revolta desses militares contra o abuso do poder por parte dos civis, dos oligarcas que estavam controlando. Aí aqui foi onde eu ganhei um pontinho, nem que seja um pontinho eu ganhei aqui. Porque eu falei disso, eu falei do poder dos oligarcas, eu falei dos coronéis, eu falei dessa questão da política dos governadores. Então, um pontinho eu ganhei, tá vendo? Por isso que é importante vocês falarem tudo que vocês sabem daquele período que está relacionado com a pergunta. E no caso de Manaus, se voltaram contra a oligarquia, tem a palavra oligarquia na minha resposta. Tá vendo? É importante usar as palavras-chave. Sabe que as palavras que o professor de história usa na sala? Vocês vão usar elas na resposta de vocês. Que se reunia em torno do presidente do estado, César do Rego Monteiro. Dessa feita, os rebeldes realizaram prisões de autoridades de pessoas ligadas ao grupo do Rego Monteiro. Sabia nada disso aqui. De forma geral, essa rebelião pode ser interpretada como proposta de moralização político-administrativa. Isso aqui é característica do tenentismo. Contestavam o poder civil estabelecido e as políticas econômicas consideradas abusivas. E é onde eu falo da exploração dos trabalhadores e da população. Então, olha o tamanho dessa resposta. Olha só o que tinha de fato, assim, dando um miguezinho na minha resposta, o que tá destacado em azul. Mas percebam que, se eu tivesse falado tudo que eu sabia de tenentismo e crise da borracha, eu tinha ganhado mais pontos. Mesmo sem saber desse negócio aqui de Manaus, que eu nunca ouvi falar da minha vida. E aí, vamos para a pergunta B. Como ficou conhecido o conjunto de ações desse movimento rebelde na República Velha? Dentre suas principais reivindicações, cite duas. Então, aqui tem também duas coisas para vocês fazerem. O nome do movimento e citar duas reivindicações. Vamos para a minha resposta miguezeira. Uma das reivindicações dos movimentos rebeldes da República Velha. Veja que eu vou no geral. Eu não sei o nome desse movimento específico. Mas eu sei das rebeliões da República Velha. Era o fim da política café com leite. Eu sabia que tinha isso aqui. Eu sabia que estava acontecendo isso aqui, gente. Em que os caras... Aí eu vou explicar. Eu não vou só citar. Eu explico. Cite. Lá tá cite. Eu vou citar e explicar. Em que os cargos presidenciais eram ocupados quase exclusivamente por representantes de Minas Gerais e São Paulo. De forma que os outros estados ficavam à revelia dessa dinâmica política. Outra reivindicações era a luta por uma nova Constituição. Por que eu falei isso aqui? Porque a única coisa que eu lembrava disso aqui, dessas rebeliões tudo, era da revolta de São Paulo, da Constituição de 1930. A qual pudesse ampliar os direitos civis, sociais e, sobretudo, políticos, a fim de uma verdadeira democracia fosse realidade no Brasil. Outra coisa importante ainda que eu soubesse apenas uma reivindicação e lá fala duas, você vai escrever só uma. Mesmo que você saiba só uma e peça duas, ganhe pontos, considere pontos. 1/10 é melhor do que 0. Então eu falei aqui da política de café com leite e falei de uma nova Constituição. Vamos ver o gabarito oficial. Não tem nada a ver com isso, minha gente. Mesmo assim eu ganhei ponto. O conjunto de ações desse movimento rebelde na República ficou conhecido como tenentismo. E aqui, na pergunta A, ele já tinha mencionado isso, né? Mas aqui você só deu o nome. Dentre suas principais indicações, podemos citar a crítica ao sistema eleitoral e às eleições. Aí aqui pode dar um migué aqui que eu falei sobre a política café com leite. Porque uma dessas crises do sistema eleitoral era justamente por isso. A proposição de moralização do país por meio do voto secreto de maior centralização política, eliminando com esse poder das oligarquias. Além disso, defendiam reformas sociais. Aí dá um miguezinho lá também, que eu falei da Constituição, que aqui eu falo. Constituições, direitos civis e sociais.
Tá vendo? Por isso que é importante usar algumas palavras-chave. Bem como a criação do ensino público obrigatório. Propunha também a ascensão dos militares ao poder na crença de que os civis eram incapazes de governar e de solucionar os problemas do país. Eles não queriam democracia, eu vejo que não tem nada a ver. Eu pedi democracia e eles não queriam democracia, eles queriam os militares lá no governo. Então, mas eu falei algumas coisinhas. Mas vejam, gente, que de forma geral eu respondi tudo errado, tudo errado. Mas deu certo, porque eu usei palavras-chave e eu usei o contexto. Então, pra gente concluir isso, que já tá quase 1 hora aqui, é extremamente importante para a história vocês considerarem um contexto. Não sei do que se trata, olha a data, pensa o que tá acontecendo no Brasil, no mundo, e que tem relação com aquilo. Tudo que eu sabia de Lutero eu coloquei, tudo que eu sabia de 1924, de Brasil, crise da Primeira República, eu coloquei. Repetir o enunciado, colocar tudo que vocês sabem relacionado àquele contexto e escrever como se fosse forma de uma dissertação. Isso é uma dica básica para as respostas de história. E lá no nosso encontro do dia 31 e do dia 1º, eu vou aprofundar em história da segunda fase, numa análise que vocês não podem perder. Se vocês já gostaram disso aqui, vem comigo para os dias 31 e dia 1º, tudo bem? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e às 21 horas também se conectam aqui, porque terá vídeo do texto de opinião e dissertação. Beijinhos e muito obrigada!